Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Treta Tian TV. Estamos aqui mais uma vez com uma notícia quente e em tempo real para você. Então, se quiser ficar por dentro de tudo aqui no nosso canal, basta clicar no botão de gostei, se inscrever, ativar o sininho de notificações e comentar o que você acha do tema desse vídeo. Bom, recentemente, o presidente Lula discursa na formalização da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, no G20. Ele faz um discurso longo e enrolatório sobre a fome, a pobreza, como se ele estivesse realmente preocupado com isso, né? Bom, veja o vídeo e tire suas próprias conclusões. Minha querida companheira Janja, senhoras ministras, senhores ministros, minha querida amiga presidenta Michelle Bachelet, vice-presidenta do Clube de Madrid, minha querida companheira presidenta Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil e presidente do novo Banco do Desenvolvimento, minha querida amiga Cristalina Georgieva, diretora executiva do Fundo Monetário Internacional, meu caro amigo Ajair Banga, presidente do Banco Mundial, Ilan Codifad, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, meu querido amigo Celso Amorim, meu querido companheiro Mauro Vieira, embaixador, meus queridos ministros Márcio Tavares da Cultura, Wellington Dias do Desenvolvimento, Nízia Trindade da Saúde, Esther Dueck da Gestão, Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, Aniele Franco da Igualdade Racial, Laércio Portela de Comunicação Social, nosso querido companheiro, prefeito dessa cidade maravilhosa, Eduardo Paes, que nos recebe com tanto carinho e com tanto amor, querido Fernando Haddad, ministro da Fazenda, amigos e amigas. Participar desta reunião ministerial da Força Tarefa, que lança as bases para a Aliança contra a Fome e a Pobreza, é um dos momentos mais relevantes dos 18 meses deste meu terceiro mandato. Neste espaço tão simbólico, o Galpão da Cidadania, damos um passo decisivo para recolocar esse tema de uma vez por todas no centro da agenda internacional. Ao longo dos séculos, fome e pobreza estiveram cercadas de preconceitos e interesses. Muitos viam os pobres como um mal necessário e mão de obra barata para produzir as riquezas das oligarquias. Falsas teorias os consideravam responsáveis pela própria pobreza, atribuída a uma indolência inata, sem qualquer evidência nesse sentido. Foram ignorados por governantes e os setores abastados, mantidos à margem da sociedade e do mercado. Os que não puderam ser incorporados à produção e ao consumo, ainda hoje são tidos como estorvo. Quando muito, tornaram-se objeto de medidas compensatórias paliativas. Nas últimas décadas, a globalização neoliberal agravou esse quadro. Nunca tantos tiveram tão pouco e tão poucos concentraram tanta riqueza. Em pleno século XXI, nada é tão absurdo e inaceitável quanto a persistência da fome e da pobreza, quando temos à disposição tanta abundância, tantos recursos científicos e tecnológicos e a revolução da inteligência artificial. Esta é uma constatação que pesa em nossas consciências. Nenhum tema é mais atual e mais desafiador para a humanidade. Não podemos naturalizar tais disparidades. A fome é a mais degradante das privações humanas. É um atentado à vida, uma agressão à liberdade. A fome, como dizia o grande cientista social brasileiro José de Castro, é a expressão biológica dos males sociais. Os dados divulgados hoje pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. A pobreza extrema aumentou pela primeira vez em décadas.
o número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões em 2019. Desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial, 733 milhões de pessoas, estão subnutridas. O problema é especialmente grave na África, na Ásia e também persiste em parte da América Latina. Mesmo nos países ricos, aumenta o apartheid nutricional com a pobreza alimentar e a epidemia da obesidade. Em 2023, 29% da população mundial, 2,3 bilhões de pessoas, enfrentou graus moderados ou severos de restrição alimentar. A fome tem o rosto de uma mulher e a voz de uma criança. Mesmo que elas preparem a maioria das refeições e cultivem boa parte dos alimentos, mulheres e meninas são a maioria das pessoas em situação de fome no mundo. Muitas mulheres são chefes de famílias, mas ganham menos. Trabalham mais no setor informal, se dedicam mais aos cuidados não remunerados e têm menos acesso à terra que os homens. A discriminação étnica, racial e geográfica também amplifica a fome e a pobreza entre populações afrodescendentes, indígenas e comunidades tradicionais. Crises recorrentes e simultâneas agravam esse quadro. A pandemia de Covid-19 aumentou drasticamente a subnutrição e esses níveis elevados se mantêm inalterados. Conflitos armados interrompem a produção e distribuição de alimentos e insumos, contribuindo para o aumento de preços. Eventos climáticos externos ceifam vidas, devastam cultivos e infraestrutura. Subsídios agrícolas em países ricos solapam a agricultura familiar no sul global. O protecionismo discrimina contra os produtos de países em desenvolvimento. Mas a fome não resulta apenas de fatores externos. Ela decorre, sobretudo, de escolhas políticas. Hoje, o mundo produz alimentos mais do que suficiente para erradicar. O que falta é criar condições de acesso aos alimentos. Enquanto isso, os gastos com armamento subiram 7% no último ano, chegando a 2,4 trilhões de dólares. Inverter essa lógica é um imperativo moral de justiça social, mas também essencial para o desenvolvimento sustentável que buscamos. No Brasil, combatemos a fome por meio de um novo contrato social que coloca o ser humano no centro da ação do governo. Retomamos as políticas de valorização do salário mínimo, de erradicação do trabalho infantil e do combate às formas contemporâneas de escravidão. Temos uma sólida política de geração de postos de trabalho formais. O desemprego é o mais baixo em uma década. Aprovamos uma lei sobre igualdade e remuneração entre homens e mulheres. Formulamos um plano nacional de cuidados que considera as desigualdades de classe, gênero, raça, idade, deficiências e territórios, com olhar especial para trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Programas como Bolsa Família, de aquisição de alimentos e de alimentação escolar, permitem que refeições saudáveis cheguem aos mais vulneráveis, estimule a produção agrícola e promova o desenvolvimento local. A agricultura familiar é componente essencial dessa estratégia. São quase 5 milhões de propriedades rurais de até 100 hectares, produzindo parte expressiva dos alimentos que consumimos no país. Em síntese, tomamos a decisão política de colocar os pobres no orçamento. Como resultado, só em 2023, retiramos 24 milhões e 400 pessoas da condição de insegurança alimentar severa. Ainda temos mais de 8 milhões de brasileiros e brasileiras nessa situação.
Este é um compromisso mais urgente do meu governo, acabar com a fome como fizemos em 2014. Meu amigo, diretor-geral da FAO, companheiro Chu, pode ir se preparando para anunciar em breve, ainda no meu mandato, que o Brasil saiu novamente do mapa da fome. Senhoras e senhores, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza nasce dessa vontade política e desse espírito de solidariedade. Ela será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20. Seu objetivo é proporcionar renovado impulso às iniciativas existentes, alinhando esforços no plano doméstico e internacional. Queremos colocar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis de volta aos trilhos. Em 2008, o G20 foi fundamental para evitar o colapso da economia mundial. Agora, os líderes mundiais têm diante de si a oportunidade de responder a esse outro desafio sistêmico. Precisamos de soluções duradouras e devemos pensar e agir juntos. A aliança representa uma estratégia de conquista da cidadania. A melhor maneira de executá-la é promovendo a articulação de todos os atores relevantes. Com esse fim, reunimos as duas trilhas de finanças e dos Sherpas nessa força-tarefa. É gratificante ver aqui hoje ministros de 30 países, membros e convidados ao lado de organizações internacionais e Banco de Desenvolvimento. O papel das Nações Unidas e particularmente da FAO, do FIDA e do Programa Mundial de Alimentos será decisivo nessa luta. Vamos seguir dialogando com governadores, prefeitos, sociedade civil e setor privado. Nossa melhor ferramenta será o compartilhamento de políticas públicas efetivas. Muitos países também tiveram êxito em combater a fome e promover a agricultura e que queremos que esses exemplos possam ser conhecidos e utilizados. Aproveitaremos essas experiências e o conhecimento acumulado e aproveitaremos essas experiências e o conhecimento acumulado e ampliar o alcance dos nossos esforços. Nenhum programa vai ser mecanicamente transposto de um lugar para outro. Vamos sistematizar e oferecer um conjunto de projetos que possam ser adaptados às realidades específicas de cada região. Toda a adaptação e implementação deverá ser liderada pelos países receptores, porque cada um conhece seus verdadeiros problemas. Eles devem ser os protagonistas de seu sucesso. A aliança será gerida com base em um secretariado alojado nas sedes da FAO, em Roma e em Brasília. Sua estrutura será pequena, eficiente e provisória, formada por pessoal especializado e funcionará até 2030, quando será desativada. Metade dos seus custos serão cobertos pelo Brasil. Quero registrar minha gratidão aos países que já se dispuseram a contribuir com esse esforço. A aliança tampouco criará fundos novos. Vamos direcionar recursos globais e regionais que já existem, mas estão dispersos. Recebemos com satisfação os anúncios feitos hoje pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Ambas as instituições estabelecerão um mecanismo financeiro inovador para o uso do capital híbrido dos direitos especiais de saque em apoio à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. É gratificante saber que a segurança alimentar será um tema central na agenda estratégica do Banco Mundial nos próximos anos e que a Associação Internacional para o Desenvolvimento fará nova recomposição de capital para ajudar os países mais pobres.
Todos os que queiram se somar a esse esforço coletivo serão bem-vindos. A Aliança Global nasce no G20, mas ela é aberta ao mundo. Senhoras e senhores, em 22 de julho de 1944, há exatos 80 anos, encerrava-se a Conferência de Bretton Woods. Desde então, a arquitetura financeira global mudou pouco e as bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. A representação distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é um obstáculo ao enfrentamento dos complexos problemas da atualidade. Sem uma governança mais efetiva e justa, na qual o Sul global esteja adequadamente representado, problemas como a fome e a pobreza serão recorrentes. Essa é outra prioridade da nossa presidência do G20. Lidar com desigualdades também será parte desse esforço. A riqueza dos bilionários passou de 4% do PIB mundial para quase 14% nas últimas 3 décadas. Alguns indivíduos controlam mais recursos do que os países inteiros. Outros possuem até programas espaciais próprios. Vários países enfrentam um problema parecido. No topo da pirâmide, os sistemas tributários deixam de ser progressivos e se tornam regressivos. Os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido no tema da cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global, fortalecendo as iniciativas existentes e incluindo os bilionários. Juntamente com a União Africana, que participa pela primeira vez como membro pleno do G20, temos alertado sobre o problema do endividamento. O que vemos hoje é uma absurda exportação líquida de recursos dos países mais pobres para os países mais ricos. Não se pode financiar o bem-estar coletivo se a parte expressiva do orçamento é consumido com o serviço da dívida. A fome e a mudança do clima são 2 flagelos que se agravam mutuamente. Quem sente fome tem sua existência aprisionada na dor do presente, torna-se incapaz de pensar no amanhã. Reduzir vulnerabilidades socioeconômicas pavimenta o caminho para a transição justa, constrói resiliência frente aos eventos extremos e fortalece os esforços contra o aquecimento global. A transição energética e a descarbonização do planeta são oportunidades nessa luta contra a fome. Senhoras e senhores, o lema da presidência brasileira do G20, construindo um mundo justo e um planeta sustentável, parece inalcançável, mas hoje demos um passo decisivo para a sua realização. A fome e a pobreza inibem o exercício pleno da cidadania e enfraquecem a própria democracia. Erradicá-las equivale a uma verdadeira emancipação política para milhões de pessoas. Enquanto houver famílias sem comida na mesa, crianças nas ruas e jovens sem esperança, não haverá paz. Um mundo justo é o mundo em que as pessoas têm acesso desimpedido à alimentação, à saúde, à moradia, à educação e emprego decente. Essas são condições imprescindíveis para construir sociedades prósperas, livres, democráticas e soberanas. Espero revê-los em novembro aqui no Rio de Janeiro para a reunião da cúpula do G20. Será uma ocasião para lançar oficialmente a Aliança Global e alimentar seus membros fundadores. Eu quero dizer que eu conto com todos e todas vocês para o sucesso. Mas eu queria terminar cunhando uma frase que eu tenho tentado repetir em todos os encontros que eu faço. Os economistas, os governantes, as pessoas que têm poder de decisão,
as pessoas que dirigem banco de investimentos, bancos que fazem crédito, precisam compreender uma coisa. É que muito dinheiro na mão de poucos simboliza miséria, simboliza prostituição, simboliza analfabetismo, simboliza empobrecimento e simboliza fome. Agora é o contrário. Pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente o contrário. Significa sociedade próspera, sociedade com emprego, sociedade consumindo e sociedade vivendo decência, sabe, ética imprescindível para a sobrevivência humana. Eu, quando falo isso, eu fico emocionado porque a fome, ela não é uma coisa natural. A fome é uma coisa que exige decisão política. Nós, governantes, não podemos olhar o tempo inteiro só para quem está próximo de nós. É preciso que a gente consiga fazer uma radiografia e olhar aqueles que estão distantes, aqueles que não conseguem chegar perto dos palácios, aqueles que não conseguem chegar perto de ministros, aqueles que não conseguem chegar numa escola, aqueles que são vítimas de preconceito todo santo dia. Essa gente precisa ser olhada. E não é possível que na metade do século XXI, quando a gente já está discutindo até inteligência artificial sem conseguir consumir a inteligência natural que todos nós temos, a gente ainda seja obrigado a fazer uma discussão dizendo para os nossos dirigentes políticos do mundo inteiro: por favor, olhe os pobres, porque eles são seres humanos, eles são gente e eles querem ter oportunidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Então, pessoal, o que você achou desse discursinho meia-boca do presidente Lula sobre a fome e pobreza? Comenta aí sua opinião nos comentários. Não esquece de compartilhar para mais pessoas. Até a próxima.